Olha só, e ontem já tinha sido um dia muito ruim para o Alexandre de Moraes, ele acabou tendo mais uma má notícia no final do dia, tá? A justiça americana autorizou a citação dele por e-mail naquela ação da Trump Media, né? Então vamos lembrar, o Alexandre de Moraes, em determinado momento, obrigou a Trump Media e o Rumble a fornecer dados de cidadãos americanos, pessoas que moram nos Estados Unidos, por publicações que foram feitas nos Estados Unidos. E ainda fez essa citação via e-mail e via tweets e coisas assim, coisas absurdas, sem seguir o padrão normal da justiça, né? Aí, o que acontece no final das contas? O Rumble e a Trump Media entraram com uma ação contra o Alexandre de Moraes, exigindo um monte de coisa, ganharam tudo. Ou seja, não são mais obrigados a obedecer às ordens do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, só que eles querem agora também a indenização. O Alexandre de Moraes tem que pagar o prejuízo que causou com as ordens ilegais dele de censura nos Estados Unidos, né? Repara que eles são muito cuidadosos em não falar da censura no Brasil, falando da censura nos Estados Unidos, né? Só que aí tentaram citar o Alexandre de Moraes aqui no Brasil e o STJ negou a citação. Uma coisa totalmente sem precedentes. Por quê? Porque o processo de citação não tem mérito. Citação é só citação, para você responder um processo, né? É até compreensível que em algum momento o STJ se recusasse, por exemplo, a cumprimento de pena do Alexandre de Moraes, ou se recusasse a obedecer alguma ordem da justiça americana. Mas recusar citação, isso é sem precedente, né? E agora a justiça dos Estados Unidos entendeu que o processo no Brasil está politizado e que, portanto, o Alexandre de Moraes pode ser citado por qualquer meio, inclusive por e-mail, né? É lógico, esse era o plano do Alexandre de Moraes, que ele vai dizer, tá vendo como é que vocês precisaram me citar por e-mail? Mas vamos entender esse caso aqui, porque isso aqui é só mais uma derrota, né? É o que eu falo para vocês, muita gente no judiciário brasileiro já tá vendo a quantidade de merda que o Alexandre de Moraes está fazendo em nome de, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia. Muita gente já tá percebendo o tamanho de besteira, a lama que ele tá jogando no nome do STF nessa brincadeira dele, né? E agora ficou cada vez mais claro isso, né? Para nossa felicidade, Alexandre de Moraes é, antes de mais nada, um burro. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso. Essas notícias foram sugeridas por Peter vai casar com a Greta Thunberg, Peter é sadio porque toma leite de mandioca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só como é que o STJ enrolou o tanto que pôde. Ficou um ano com essa citação enrolada aqui no Brasil, sem fazer nada, discutindo se podia, se não podia, como se uma citação fosse uma questão de mérito, fosse uma questão de justiça. Citação é citação. É simplesmente você ser chamado a responder o processo. Ninguém está te acusando, ninguém está querendo dizer que você é culpado ou inocente. Não, você vai começar agora a responder o processo e vai apresentar a sua versão dos fatos, né? O Alexandre de Moraes deu um jeito de fugir nessa história. E ele fugiu por um motivo muito simples. Ele sabe que está errado. Desde o início ele sabe que não tem desculpa o que ele fez, né? O que ele fez foi censura. Tudo que Alexandre de Moraes tem feito nesses últimos anos é uma aberração jurídica completa que ele justifica na cabeça dele como, entre aspas, defesa da, entre aspas, democracia, mas que na prática é só autoritarismo mesmo. É só o fato de que ele não gosta da direita no Brasil, ele quer a esquerda no Brasil, ele quer proteger os coleguinhas corruptos dele lá no STF, no governo Lula. Então ele acaba deixando isso, né, acabou atuando dessa forma desenfreada, né? E eu falo para vocês isso, tá ficando muito feio para a justiça brasileira esse tipo de coisa, né? O pessoal aqui no Brasil vai começar a se perguntar, peraí, quem é que tá certo? O Alexandre de Moraes tá certo e todo o resto do mundo tá perseguindo o Alexandre de Moraes? Ou o Alexandre de Moraes está errado, né? Eu digo para você, não tenho o que dizer, o Alexandre de Moraes está errado, todo mundo sabe disso. O próprio pessoal do STF sabe disso, sabe que o Alexandre de Moraes enfiou o pé na lama muito, mas muito mesmo. Como eu falo para vocês, para nossa sorte, o nosso grande antagonista, o antagonista do bolsonarismo aqui no Brasil, é um cara tapado, é um cara burro, né? O Alexandre de Moraes, antes de mais nada, fez um monte de merda. Se fosse um cara minimamente inteligente, meu amigo, poderia ter feito um estrago enorme sem deixar tanta barriga, né? Sem deixar tanta cauda e tanto rabo das portas aí para serem fechadas, né? Aqui, ó, Justiça dos Estados Unidos autoriza a citação de Moraes por e-mail em ação da Trump Media. A Justiça dos Estados Unidos autorizou que as empresas Rumble e Trump Media notifiquem o ministro Alexandre de Moraes por e-mail em um processo sobre liberdade de expressão, né? A decisão foi tomada na sexta-feira, dia 22, por um tribunal da Flórida. As companhias processam um magistrado brasileiro por ordenar o bloqueio e retirada de conteúdos nas plataformas digitais nos Estados Unidos. Ou seja, a questão toda não foi ele ter feito coisa no Brasil, porque é um absurdo que ele fez aqui no Brasil, tá? Só que aqui no Brasil, a justiça americana não tem jurisdição. Eles não podem dizer o que é certo ou errado aqui no Brasil. A justiça brasileira é que fala o que é certo e o que é errado aqui no Brasil, né? Só que o Alexandre de Moraes foi além. Ele mandou bloquear coisas nos Estados Unidos, pegar dados de pessoas nos Estados Unidos, né? Aqui, ó.
As empresas americanas têm 30 dias para enviar o comunicado, elas precisam comprovar o envio da mensagem para os endereços eletrônicos ligados ao STF e ao gabinete do ministro. O juiz aceitou o e-mail como forma válida de contato, né? Estopel, né? Ou seja, o estopel é exatamente esse tipo de coisa. Se você aceita uma determinada ação, você não pode ser responsabilizado por outra forma, né? Aqui, ó, a corte avaliou que um dos endereços já serviu para comunicação com o Rumble em 2025 e o outro é público no site do tribunal. Então, ou seja, estopel é esse conceito, inclusive é um conceito libertário de justiça, tá? Se você aceita uma determinada ação de outra pessoa como válida, a outra pessoa pode usar aquela ação contra você. Algumas pessoas entendem isso até como uma permissão para a autotutela, né? Fazer justiça com as próprias mãos. Eu já expliquei para vocês que não é bem assim. Mas, de fato, estopel é válido, tá? Se o Alexandre de Moraes determinou que citação por e-mail é válida, então ele pode ser citado por e-mail também, né? Todo o caso, inclusive, deriva desse fato. Um dos problemas que foi levantado é o fato de ele ter sido citado, dele ter citado a corte americana, ou citado as empresas americanas por e-mail. Só que o que acontece? Ele nunca tentou as vias normais. Se tivesse tentado as vias normais, teria conseguido. Porque não há nenhum impedimento. A justiça americana jamais embarreiraria uma citação de uma empresa americana. Mas o Alexandre de Moraes ele se vê numa cruzada, ele está salvando o Brasil e não sei o que lá, tem que salvar o Lula e proteger o Brasil da direita, que o Brasil não pode pro lado da direita, senão vão pegar os criminosos todos, vão pegar os corruptos lá na Suprema Corte todos, e aí não pode, né? Tudo amiguinho dele, né? Então aqui, ó, Moraes pode ser julgado sem apresentar defesa se não responder no prazo, ou seja, uma vez citado, né? Se ele não responder, se ele não entrar em contato e coisa e tal, é a revelia, né? Ele vai ser julgado a revelia pelo tribunal. O processo nos Estados Unidos é histórico, né? A ação civil tramita na justiça americana desde fevereiro de 2025. As partes autoras, que é a Rumble e a Trump Media, pedem que as decisões do STF sejam consideradas ilegais nos Estados Unidos. Mais do que isso. Não, que as decisões são ilegais nos Estados Unidos, isso já foi dado pelo juiz. O juiz já determinou que as empresas não são obrigadas a cumprir nenhuma ordem que venha do STF no Brasil, se não vier pelos meios adequados, tá? Agora, além disso, essas empresas querem indenização, porque como são ordens ilegais e elas tiveram prejuízo com essa determinação, por exemplo, o Alexandre de Moraes determinou que a Rumble é proibida de funcionar no Brasil. Isso gera prejuízo para a Rumble, né? E no que a Rumble teve prejuízo? Por culpa de uma ordem ilegal do Alexandre de Moraes, então ela quer ressarcimento disso, né? E isso é uma coisa que o Alexandre de Moraes precisa ficar preocupado, porque lembra, né, o que eu falo para vocês, o sistema bancário mundial depende dos Estados Unidos. O Xandão tinha um banco aqui no Brasil, o Banco Master, para fazer todas as vontades dele, mas não sei se tem mais, né? Então existe um risco muito grande do Trump de haver uma punição em termos de multa, né, ou indenização nos Estados Unidos, e o Alexandre de Moraes tem que responder para isso. Vai ficar mais bonito ainda com esse processo entrando no ano que vem, porque no ano que vem não vai ser o Lula, né? O Lula já disse que vai botar a AGU para ajudar o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, o que é errado, tá? A AGU não tem que entrar nesse negócio, o erro é pessoal do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes que contrate um advogado nos Estados Unidos para defender ele, né? Não tem que o governo brasileiro defender um cara que cometeu irregularidades, né? Enfim, aqui, ó, a reação dos advogados, aí tem aqui o pessoal falando das coisas, aqui tá o Martin De Luca, que é o advogado do Trump, da Trump Media, e do Rumble, né, falando aqui sobre a decisão aqui, ó. Essa causa chega a essa corte com consideração de que permitem fazer a coisa. Enfim, está aqui a resposta do tribunal permitindo que eles façam a citação por e-mail, né? Então, isso é muito importante porque não é só o fato de que permitiu a citação por e-mail. Na decisão, o juiz determinou que está óbvio que a questão da citação não foi pelos métodos normais devido à política. As cortes brasileiras não estão mais julgando as coisas dentro do direito, estão tomando decisões políticas. Isso é uma suprema humilhação da justiça brasileira. Eu estou falando para vocês, o STF, a justiça brasileira como um todo, vai levar décadas para se recuperar da lambança que o Alexandre de Moraes... Quem botou esse idiota retardado mental numa cadeira do Supremo merece punição. Eu estou falando com você, Temer. Então, olha essa situação aqui. O Jason Miller está dizendo aqui, ó, a corte na Flórida julgou a favor da Trump Media. Jason Miller, para quem não sabe, é um conselheiro do Trump, né, muito conhecido. E justamente aqui, ó, diz que isso se mostrou que essa luta é uma evidência de que falta transparência, um processo judicial politizado no Brasil e uma coerção extraterritoriais nas mãos dos Moraes. Ou seja, uma decisão que é realmente impressionante. E detalhe, aconteceu no mesmo dia em que a corte italiana também recusou a extradição da Zambelli. Olha como é que tá ficando. Eu tô falando pro pessoal, a Rede Globo aqui no Brasil tá, não, bate no Bolsonaro, Xandão, vai lá, Xandão, salva a democracia, Xandão.
Só que tá ficando uma situação que ninguém mais consegue sustentar isso, cara. Ou o Xandão tá certo e todos os tribunais do mundo estão errados, a justiça italiana, a justiça espanhola, a justiça americana estão errados, ou então o Xandão tá errado, né? O que é mais provável? É lógico que o Xandão tá errado. A gente tá apontando desde 2019 os absurdos das decisões do Alexandre de Moraes aqui, né? Vai ficar insustentável. Você que ainda tá defendendo o Alexandre de Moraes aí, se prepara.